Olá, 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 boa noite. Sejam bem-vindas a essa live, terça-feira, 3 de dezembro. Boa noite a todas, sejam todas bem-vindas. Quem está chegando por aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, né, ao meu perfil, seja bem-vinda a essa live maravilhosa. Peço desculpa, ainda estou me recuperando ainda de uma pequena e grave faringite que eu tive, mas graças a Deus está tudo bem. A Ara já chegou e eu quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem antes de eu chamar a Ara. Olha, a Fortaleza está aqui, que legal, viu? Sejam todas muito bem-vindas, estou muito feliz. Enquanto eu entrava aqui ao vivo, eu vi várias feras aqui, várias pessoas maravilhosas entrando ao vivo também. 9 horas está uma disputa, né? Para a gente fazer a live. Eu vou chamar a Ara aqui para a gente começar a nossa conversa, para a gente não perder tempo. Peraí. Vamos ver. Oi! Oi! Oh, que alegria! Tudo bem, Jaque? Tudo bem, e você, Ara? Boa Tudo bem. Boa noite. noite, graças a Deus, tudo bem. Seja muito bem-vindo. Eu acabei de ver seus stories e falei, meu Deus, cuida dessas crianças. Não, Mas ele vai olha só, cuidar sim. se, se acontecer alguma coisa, onde tem mulher, tem criança, tem vida, né? Não tem Exatamente. como a gente fugir disso. Então, assim, Não. às vezes eu dou palestras, as mães ficam com medo das crianças gritarem, brincarem. Oi, deixa as crianças serem crianças, porque assim, onde tem mulher, não tiver vida, não tiver criança, tem alguma É coisa errada, verdade. né? É verdade, é Então, verdade. a gente já começa por aí já, né? Mas, É Ara, isso seja aí. muito bem-vinda, todas as suas seguidoras, todo mundo que vai chegar por aqui, que vai ver depois, né? Eu estava falando, Isso. é tanta gente começando live, tanta gente boa começando a live agora, né? 9 horas, 9 horas é o Sim, horário nobre nossa. do Instagram. Eu falei, caramba, quanta gente entrando, mas a gente, graças a Deus, a gente está aqui também hoje. É Já tem um verdade. tempo que a gente vem falando sobre isso, né, Ara? De lá do encontro das 5 mulheres, que aliás foi maravilhoso. É Foi verdade. muito bom estar com Virou vocês. o Instaflix, né, Jaque? Exatamente, exatamente. Algumas ficam assim, ai, Não. grava essa live já, que ai, não pode ser outra hora. Então, vamos, ok, vai ficar gravado. Se Deus quiser, o Instagram vai deixar a gente gravar. Depois vai vir para o IGTV e depois para o YouTube também, né? Ótimo, Mas que alegria ótimo. estar com você aqui. Hoje, então, nós vamos falar sobre um tema assim que parece que eu acho que é uma epidemia assim, né, entre nós mulheres. A gente vê um cenário bem preocupante, né? E principalmente assim, olhando as redes sociais de várias pessoas que trabalham com mulheres, eu vejo que é uma coisa assim que está aguda, né? Que está muito forte entre É, a gente, né? Eu vejo assim um cenário tão positivo para nós, né? Nós nunca tivemos tanto espaço de fala. Nunca podemos ter tanta liberdade, a gente pode fazer o que a gente quiser. A vida nunca foi tão fácil. Né? A gente tem espremedor elétrico, batedeira elétrica, lava-roupa e faz qualquer coisa. Aperta um botão, o portão abre. Aperta um botão, o carro anda. O carro agora anda sem a gente, né? É é, assim, tá tudo tão bom. A gente tem facilidade. Clica no Google, pede alguma coisa, você tem receita na hora, você tem solução para tudo, né? E ao mesmo tempo, nós nunca estivemos tão perdidas, tão ansiosas. Qual é o tema da live? exatamente. Estão perguntando aqui exatamente por que nós estamos tão agitadas. O que está acontecendo com a gente, Ara? Conta aí, se apresenta e conta Exatamente. pra gente. Então, Jana, obrigada primeiramente pelo convite, né? A gente se conheceu pessoalmente, graças a Deus, né, Jana? Eu tive uma experiência muito profunda com você, você sabe, né? Eu te Sim, falei. com certeza. Eu fiquei até agora, eu tô com aquilo na cabeça. Mas é sério, mas isso a gente não vai, a gente não precisa abrir, né, Jana? É uma coisa só nossa, Sim, né? sim, com certeza. Então eu sou Araceli, sou casada, tenho 3 filhos. O Vicente, de 3 anos e meio, o Joaquim, de 2 anos, e a Isabel, de 1 aninho, vai fazer daqui uns dias. E a minha formação eu sou psicóloga,
mas não estou atuando efetivamente, né? Não estou no mercado de trabalho. O meu mercado de trabalho é doméstico. Então eu cuido das crianças em tempo integral e o Instagram me deu essa abertura, né, para de algum modo manter essa chama que eu amo a psicologia, eu amo estudar sobre comportamento, sobre personalidade, sobre temperamento, sobre tudo que envolve, né, tudo que abarca o ser humano. Eu sempre foi um assunto que me chamou a atenção e o Instagram agora me dá essa chance de falar um pouquinho, de aproveitar a minha rotina aqui, contar um pouco como é que é, enfim. Mas o que de fato, Jaque, isso que você já começa falando é algo que é realmente porque aconteceu uma inversão. A gente hoje deposita, a gente de um modo geral, vou falar a gente porque ainda que a gente não passe, digamos, o tempo todo agitado, mas a gente está, de algum modo, as situações nos agitam, as coisas... Porque a gente inverteu, a gente, embora a gente tenha tudo materialmente hoje, né? Se for ver, materialmente a gente tem praticamente tudo, ou a gente trabalha para ter tudo que a gente quer, enfim. E a gente colocou a gente ancorou a nossa vida nisso, nas coisas. Né? É aquela famosa frase, pensando em ter, eu esqueci de ser. Então, a gente esquece de ser. A gente, hoje tudo, existe o materialismo tomou conta, a permissividade tomou conta, e tudo nos é oferecido como importante. Então, a gente perdeu a prioridade das coisas, a gente já não sabe mais categorizar o que é importante, a gente não sabe mais hierarquizar, e isso agita a gente. Né? Uma vez que a gente está vivendo um caos exterior e interior, porque acaba sendo que é uma via de mão dupla, o de fora e o de dentro, eu fico agitada. Então eu não sei o que fazer, eu me agito. Eu não sei para onde eu vou, eu não tenho um projeto de vida, eu não sei onde eu quero chegar, e tudo isso altera, né? Isso altera quem está convivendo comigo, altera o modo como eu trabalho, o modo como eu opero no mundo. Então, eu marquei como 3 fatores assim primordiais, que são, a gente agora vai abrindo eles aos poucos, Ok, né? Mas vamos lá. um dos fatores para nós mulheres, porque assim, de um modo geral, tá todo mundo agitado, né, Jaque? Sim, sim. A diferença é que a gente, como mulher, tem um papel muito importante a desempenhar, né? Como mãe, como esposa, como professora, como, sei lá, independente, a nossa representatividade no mundo, ela é muito marcante, né? A gente carrega vários atributos juntos, né? Que é, é um detalhe, é uma delicadeza, é um toque, é um modo de ser, é um olhar. O homem parece que é meio padronizado, a mulher tem as suas nuances, né? Então isso dá uma total diferença no modo como a gente age no mundo. Mas houve que, como tudo nos é oferecido, a mulher hoje, em função, por exemplo, um ponto muito importante, os anticoncepcionais. Até a Pamela está fazendo uma live sobre isso. Isso. Os anticoncepcionais, eles inverteram a natureza das coisas. Então, a mulher que foi feita para gerar, a mulher que foi feita para procriar, isso não estou falando só as mulheres que têm a vocação de ser mãe, que são... Não, mas o anticoncepcional assim, é uma faixa, é um modo de dizer, sei lá, as hipocondríacas, aquelas que, as maconheiras. Eu tô falando que hoje eu ouvi uma história Sim. de família que fuma maconha junto, fiquei assim, gente, que isso, né? Então, é loucura, o mundo tá doido mesmo. E quando a gente inverte a natureza, Jaque, a tendência é a gente ficar agitado, porque a gente está fugindo da verdade que é a nossa essência. A gente está fugindo da verdade que é a nossa vida. E quando a gente foge da verdade, a tendência é criar uma neurose, e é uma neurose de verdade. A gente entra numa neurose, a gente entra num estado de pânico, de tensão, de ansiedade, de agitação constante, porque a gente está fugindo da nossa essência. E não tem como, não tem outra coisa a não ser o resultado é esse, né? E eu vejo, Ara, não querendo te cortar, mas cortando, mas nesse ponto, né? Às vezes eu passeio ali por alguns stories de pessoas, né, que eu gosto, que fazem sentido para mim, e eu vejo que as pessoas passeiam também e vão fazendo a mesma pergunta para várias pessoas.
né? Então, a sensação é de que eu tenho uma mentora que ela é engraçada, eu não sei se ela faz uma metáfora, se ela acredita nisso, mas ela diz que a sensação é de que a gente está fora do nosso corpo, né? A gente está olhando o mundo de fora. As pessoas falam com a gente, as pessoas nos dão conselho, as pessoas falam várias vezes. Então, eu pergunto para a Araceli, aí eu vou lá, pergunto para a Pamela, eu pergunto para a Sâmia. E aí cada uma tem a visão de um mundo, né? Cada uma tem a sua realidade. Pode ser que tenha a mesma resposta ou não. Mas imagina como fica o meu interior perguntando a mesma coisa da minha própria vida, que eu deveria olhar para a minha história, para o meu marido, para os meus filhos, estudar, aprender, que a gente aprende muito, né? Mas é muito interessante. Entra o box de pergunta, a mesma pergunta. A mesma. Né? Para a gente ter ideia do quanto a gente está agitada, porque isso é agitação. Isso é um sintoma de vazio. Isso se chama vazio existencial. A pessoa não tem recurso nenhum, não tem para onde voltar interiormente. Eu sempre penso isso assim, porque você precisa ter um ponto, e aí entra um ponto, já que eu não escrevi, eu não te falei, mas eu falei, eu vou falar na live, que é o que falta assim, ó, Deus, tá faltando Deus. A gente precisa rezar mais, a gente precisa, né, independente da crença, independente do que você busca, mas você não tem uma intimidade com Deus, você não tem um ponto de encontro, para onde que você vai buscar refúgio. Então você fica buscando sempre fora, né? É a oração de Santo Agostinho, Senhor, onde estava eu quando não estava em vós? Né? Aonde que a gente está? É claro que a gente vive esse vazio existencial, perguntando a mesma coisa para várias pessoas, porque a gente está tentando encontrar uma coisa que dentro de nós não tem nada. Exato. Né? A gente então, não entra no castelo, né? Como diz Santa Teresa, a gente não entra no castelo, a gente nem no jardim a gente está. A gente está olhando de longe aquilo. Exatamente, exatamente. E aí, assim, é óbvio, é muito... Se a gente não está no nosso centro, imagina uma máquina que não está na engrenagem. Ela não vai trabalhar direito. Então, a gente é a mesma coisa, já que é igualzinho. E quando a gente está fora, a gente não está no nosso centro, a gente não tem força. Força que eu digo no sentido de a gente não tem ânimo para fazer as coisas, a gente começa e não termina, a gente não tem coragem, a gente se entrega facilmente às coisas, a gente tende a olhar para os problemas e fazer deles um drama, a gente comete erros de perspectiva, a gente olha para uma coisa e vê totalmente outra. Então, tudo fica alterado. Imagina conviver com gente assim, é muito ruim. É muito difícil também que quem convive não fique parecido. Né? É verdade. E aí você imagina que, como você falou no início, né? Como nós temos uma missão muito peculiar na sociedade, né? Ainda que nós estejamos em casa cuidando dos nossos filhos, nós estamos criando a sociedade. E essa sociedade vai tá pirando também, né? A gente vê hoje a sociedade pirando porque é a mulher que informa a sociedade, né? E aí, com o seu primeiro ponto, eu vejo assim, como é que eu consigo me manter no eixo se tudo que é meu, eu tirei, né? Exato. Com um simples comprimido, eu tirei tudo que é meu. Tudo que me equilibra, tudo que me mantém. Isso é uma descaracterização, né? Você tá se transformando em uma coisa que você nunca vai ser. Ou melhor, que você vai tentar ser, mas que não vai se encaixar, entendeu? É uma máscara que não encaixa, nunca vai dar certo. Então, e isso no fundo, é um medo, né? É um medo ali, são vários fatores, mas é claro. E na verdade, eu até ouso dizer que assim, a gente tem medo da liberdade. Porque a gente confunde liberdade com libertinagem, né? Então, a gente tem medo de ser livre. Porque liberdade de verdade, ela remete a uma responsabilidade. Bom, eu não vou tomar anticoncepcional, eu vou ser livre do anticoncepcional, mas eu tenho que assumir que isso é uma liberdade maravilhosa. Eu vou poder namorar com meu marido tranquilamente. Eu vou apesar de viver uma agitação, mas dentro de mim as coisas vão estar apaziguadas. Eu vou poder viver. Eu sempre falo isso para as mulheres. Essa semana mesmo atendi uma pessoa e falei para ela, olha,
quando você abandonar o anticoncepcional, você vai viver uma intimidade profunda com o teu marido. Profunda. Você vai conhecer, você vai saber quem é de verdade, poder namorar com ele tranquilamente. Você vai ter o teu fluxo, a tua menstruação vai funcionar normalmente. Você vai conhecer o teu corpo, como ele foi feito. E isso remete ao que é. Então, a liberdade, eu sou livre, mas eu tenho que lembrar que essa liberdade, ela vem carregada de responsabilidade. É claro, se eu tenho a liberdade de escolha, de falar, não, eu não vou tomar anticoncepcional, eu tenho que saber que eu posso engravidar quantas vezes for necessário, uma atrás da outra, 3 vezes, 4 vezes. E isso, mas essa é a vida. Essa é uma vida de verdade. Eu tenho que ser maduro o suficiente para dizer, não, eu tomei essa decisão e agora eu vou arcar com as consequências. Né? Ah, daí tem gente que vai dizer, bom, mas então eu posso falar a mesma coisa em relação ao anticoncepcional. Eu vou tomar anticoncepcional e vou arcar as consequências. Mas essas consequências vão ser muito mais graves, muito mais profundas, entendeu? E que vão perpetuar pela tua natureza, que vão perpetuar pela tua família, que vai se estender pela tua árvore genealógica, entendeu? Então o prejuízo é muito maior do que você ter vários filhos e assumir a responsabilidade de educá-los, criá-los. Eles vão crescer um dia. Agora o anticoncepcional você vai se encher pro resto da vida. Né? Eu estava vendo os stories da Pamela contando de várias mulheres que escreveram para ela sobre o mau uso, né? Então, e esse é um dos motivos que nos agita muito. Essa subversão da nossa própria natureza. A gente foi criada para uma coisa e a gente está fazendo totalmente outra. A gente foi criada para ser submissa e a gente está sempre tomando a frente de tudo. A gente foi criada, a gente casa e é esposa e a gente está fazendo o papel de mãe, de chata do marido, de general. Claro que eu vou abrir um parênteses, né, Jaque? Tem homens que estão faltando muito com o seu dever. Sim. Né? A crise é dos dois lados, né? Exato. Dos dois lados. Dos dois lados. Não tem como negar isso. Não tem Exato, como. porque falta... Os homens também já não sabem mais como fazer, como agir, né? Muito homem falhando aí na sua função de pai, Mas, bom, tudo bem, não adianta a gente ficar aí trocando balas, né? A gente tem que assumir a nossa função. Vai ser uma bola de neve, né? Então eu não vou porque ele não vai, ele não vai porque eu não vou, e aí não tem jeito. Eu não faço porque ele não faz, eu vou cobrar porque ele me cobra, eu não vou perdoar porque ele não me perdoa, não. O casamento não é uma disputa. Nosso marido não é nosso inimigo. Nosso marido é a pessoa que a gente escolheu para viver até o fim da nossa vida, né? Então, é nesse modo que a gente tem que... Esse é um ponto. O segundo ponto que eu percebo, assim, é que com isso a gente... o nosso mundo interior e exterior está em desordem, né? Já que a gente já não sabe mais priorizar as coisas. Dizer o que de fato precisa vir primeiro, o que de fato é importante, e a gente ficou perdido. E quando a gente está perdido, também a gente está agitado. Pensa no alto mar, né? Você está em alto mar ali, de repente a bússola caiu na água. Meu Deus, e agora? Eu vou me agitar, eu vou... Ou mesmo quando a gente se perde, sei lá, no trânsito, nem precisa ser no mar, né? Em qualquer lugar que a gente se perde, a gente tem que ficar... Ontem eu tava na aula com as minhas alunas, né? Eu estava explicando para elas de quando o coração entra em parada cardíaca por fibrilação, né? Eu falei, ele tá tremendo, ele treme, mas ele não bombeia o sangue. Ou seja, ele não parou. Ele tá agitado, ele treme, mas ele não consegue fazer o movimento da vida, que gera vida, ou seja, ele não bombeia o sangue. Então é uma parada cardíaca por conta disso. E a gente tá assim. Né? A gente faz um monte de coisa, a gente pensa um monte de coisa, a gente planeja um monte de coisa, mas a gente não bombeia o sangue. Né? A gente não consegue ir para frente. E, exatamente. Nossa, parece que... Quem sou eu? Para onde eu vou? Né? Eu fiz um post ainda agora, gente, onde é que você se perdeu? Vira e mexe, eu falo isso para mim mesmo, Jaqueline, volta. Volta que você está fora da sua realidade. Né? Isso virou um exercício diário para mim, que vira e mexe eu tô... fora, sabe? Estou lá na frente, estou em janeiro, estou em dezembro do ano que vem, estou em abril, ou estou lá em 2002, sabe? Então, volta que você está fora. Né? Exato. Então, isso é muito importante. É demais. Esse fim de semana, inclusive, eu tive uma experiência disso, assim, muito, muito profunda.
nos fins de semana, durante a semana eu tenho ajuda, né? Porque por conta dos 3 pequenininhos, infelizmente, porque eu amo fazer o serviço de casa, amo de verdade, de paixão. Tanto que esses dias eu tive que pegar firme aqui com a moça que limpa e eu fui lá limpar, eu falei pro Arno, ai que delícia poder limpar. Até porque às vezes isso acaba sendo um refrigério, assim, uma mudança de cenário. Você tá sempre com as crianças, de repente se muda um pouco, acaba sendo um descanso, né? Mas chega no fim de semana eu não tenho ninguém, graças a Deus. Então, esse fim de semana, domingo, eu tive uma gastroenterite e eu tava sozinha com as crianças. E passei muito mal. Vômito, diarreia, desde as 6 da manhã. E as crianças precisando de mim, é claro, né? E a casa, assim, ó, um caos, né? Tudo por fazer, tinha almoço para fazer. Eu tirava a fralda de um, falava só um pouquinho, mamãe, precisa ir no banheiro. Ia no banheiro, vomitava, voltava. E foi assim até meio-dia. Aí à tarde, graças a Deus o Arno chegou, era 2 horas da tarde, e daí eu fiquei pensando, olha, nada foi importante hoje de manhã, exceto cuidar das crianças e eu tentar me restabelecer um pouquinho, né? para poder fazer alguma coisa. Então, por que é que eu fico agitada quando eu não consigo arrumar a cama no momento que eu quero, quando eu não consigo varrer no momento que eu quero, quando eu não consigo arrumar a casa no momento que eu quero? Será que é o momento oportuno, é o momento que eu devo fazer isso? Né? Então, eu fiquei pensando nisso. Agir como se a gente estivesse doente. Porque quando a gente está doente, a gente faz só o que é necessário e importante. E isso, assim, porque eu não tinha condições mesmo. Eu tinha que... Eles precisavam de mim e eu tentava ir levava eles para o banheiro, voltava do banheiro. Mas naquela hora era importante, só isso era importante. A cama ficou, a louça do café ficou, a casa estava bagunçada. Isso não teve problema. Não tinha importância. Entende? Então a gente perde já, que a gente perdeu essa ordem, a gente não sabe mais priorizar, não sabe mais dizer o que de fato vem primeiro. Primeiro sempre tem que vir as pessoas, depois as coisas, e a gente acaba invertendo e a gente fica muito agitado e a gente desconta nas crianças, desconta no marido, desconta na gente mesmo, come demais, bebe demais, faz tudo em exagero, né? A gente perdeu totalmente o limite das coisas, né? E é isso, claro que com certeza a gente vai ficar alterado também. E o fato da gente, eu vejo assim, muitas vezes, eu falo assim, não, vamos se cobrar um pouco mais. Nós mulheres temos uma capacidade de ir ao extremo, né? De pegar os extremos e ficar nos extremos. Então, ou eu não faço nada, ou eu me cobro de menos, ou eu me cobro de mais. Então é assim, não, tá tudo bem, é assim mesmo, hoje eu tô me dando esse direito. Quando, na verdade, era a hora de você se reeducar, era o momento de você se disciplinar. E quando você realmente está nessa situação que você está falando, que quem é mãe vive isso, né? De não poder ir trabalhar, aquelas que trabalham, de ficar triste porque não vai trabalhar. Mas é aquela situação. Então a gente vive esse extremo e eu vejo que isso dá um caos total. Puxa, mas ou a pessoa fica chateada quando eu digo, olha, você tem que se educar mais. Pelo menos com as minhas alunas, eu falo, olha, eu acho que vale você ter uma disciplina maior. Mas eu tenho que me dar esse direito. Essa coisa do tá tudo bem, né? E ao mesmo tempo a coisa do ir sem limite. Você tem que dar conta, você tem que fazer, você tem que acontecer. Eu vi tua aula lá no Flyer da Pamela, né? Nós falamos muito parecidos, que o método é o método. A sua casa, a sua vida é muito além daquilo. Né? E se você pega aquilo, não, eu vou fazer porque eu vou fazer, se a criança tira um brinquedo e bota no chão, você vai pirar, porque você tinha que dar conta daquele dia de limpar o chão. E aí você fica louco. Né? Exatamente. Exatamente. E isso acontece já que justamente por isso, porque a gente fica transitando de um extremo ao outro, né? Fica tipo pêndulo para lá, para cá. Exato. A gente não consegue manter a constância. Por isso que eu falo sempre, é trabalho de formiguinha, é todo dia um pouquinho. Viver implica nisso, nessa luta constante. É lutar todo dia um pouquinho.
né? São gotinhas. É assim, mas a gente quer ver um resultado imediato. Gente, as grandes batalhas, elas demoram para aparecer, Demora. para a gente vencer. Tem coisa que a gente nem vai ver em vida, só vai ver depois que a gente nem sei se vai ver, né? Mas Verdade. tudo bem. O importante é assim, ó, a felicidade está no caminho e não está na chegada, Não né? estava chegando. Tá no percorrer a coisa, tá no fazer. E isso é porque justamente a gente não tem, já que eu estou estudando um livro que se chama A Teoria da Felicidade. E ele fala que a felicidade consiste em dois vetores essenciais, que um deles é uma personalidade equilibrada e o outro é ter um projeto de vida. Então, se você não sabe para onde vai, se você não sabe, você não vai para lugar nenhum, Não você tem fica como. transitando entre uma caixinha de pergunta e outra, você fica Exatamente. transitando entre as coisas, né? Então, eu acho que tá na hora da gente pegar esse fio e fazer um pouquinho por dia. E, claro, que a internet colaborou muito, foi uma expansão, assim. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer essa troca, de fazer essa conversa. Mas a gente não pode esquecer que existe uma vida, que a Claro. gente tem uma vida, que a gente tem uma história para escrever, que a gente tem uma circunstância, que eu posso ouvir você, já que eu amo ouvir você, eu amo acompanhar você, Eu também. mas Amo eu ouvir vou você. retendo, já que eu Mas vou retendo já. o que eu posso trazer aqui para minha realidade, para Exato. minha circunstância, né? Exato. Eu vou fazendo essa e não vou ficar comparando. Porque não tem, eu não conheço você a fundo, e mesmo que eu conheço, Exato. eu sempre falava isso Nós pra não minha somos mãe. iguais. A minha mãe às vezes falava quando eu era adolescente, não sei como é que você gosta de sair tanto. Eu, quando era adolescente, assim, não gostava. Gente, eu ficava doida com essa comparação. Falava, mãe, eu não sou a senhora. Eu É, gosto de sair. Então, assim, não tem como ficar comparando. A gente não pode, não consegue nem comparar com a mãe da gente, nem com pessoa da própria família. Quem dirá com uma pessoa que a gente vê alguns recortes aqui. Então, quem com está ouvindo a certeza. gente, por favor, não fique se comparando. Olha para a tua Exato. história, para a tua biografia, para os materiais que você tem, para os recursos que você tem, e a partir daí, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, veja o que convém para você, pega para você, incorpora na tua história, e a partir daí, conte a tua história, né? Porque a gente E fica assim, comparando. eu acho que é muito importante, assim, eu até fiz uns stories outro dia sobre isso, porque a pergunta que você faz para um, para oito, para dois, para três, para quatro, faz para você mesmo. Olha para a tua vida e vê o que você pode fazer com aquilo. Se você realmente não tem da onde tirar, peça ajuda para uma pessoa, escolha uma É, pessoa, sabe? Porque aquela que dizer, olha, aquela pessoa, o que ela disser vai fazer sentido para mim, porque ainda tem isso. Pode ser que o que eu fale não bata. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar chateada comigo. Aí entra é. num outro nível. Você fica Que, chateada com a pessoa, porque a pessoa falou uma verdade que ela acredita, em cima dos valores dela, né? Então, por várias vezes eu já relutei muito, inclusive, em botar a caixa de pergunta, porque eu falei, gente, tem coisa que eu não respondo, que eu não tenho a menor ideia do que falar para aquela pessoa, eu não é, sei qual é a realidade daquela pessoa, qual é a realidade daquela é, família. É uma responsabilidade muito grande. muito O que eu grande. falo sempre é, olha, para de olhar para os outros e olha para você. A resposta está É, dentro de você. O problema é que a exato, gente quer sempre deixar a resposta fora e a gente não exato. acha a resposta dentro. E aí fica mais uma. Eu tenho uma frase que eu falo assim dessa questão da mudança, né? Para mim, depois que eu aprendi essa frase, isso é minha batalha diária. Não negocie com a sua mediocridade. Exatamente. Quando você tá na mediocridade, não negocie. Então, eu tenho o meu propósito de acordar todo dia às 5 horas da manhã. É o meu propósito. Eu sou uma mulher, eu sou outra mulher quando eu acordo às 5 da manhã. Eu sou uma Uhum, mulher, assim, porreta quando eu acordo uhum, às 5 horas da manhã. Quando eu uhum. negocio e acordo às 7, a minha vida é outra. Eu É, sou outra mãe, eu sou outra esposa, eu sou outra dona de casa, eu sou outra profissional, não rendo nada. Então eu já uhum. sei que isso acontece. Para que eu vou negociar com isso? Exato. Sabe? Aqui é a mesma coisa. O meu Como que eu propósito vou é às negociar? Não 6. vou negociar. É. O meu propósito é às 6. Pois parece, eu falo, não, vou só ficar mais um pouquinho. Pois se eu falo, não, vou até às 6:30,
Pois 6h35 tá todo mundo acordado aqui. Então a gente precisa mesmo, é Com isso assim, certeza. é lutar contra a gente mesmo e é fazer violência contra a gente, né? Exato. É isso que eu ia É falar atacar também. aqueles pontos. A gente precisa, mas isso já que parte de uma personalidade, por isso que é um ponto que eu até escrevi, personalidade desequilibrada, porque justamente isso, assim, a gente é, fica conversando com a nossa mediocridade, fica ali, não, também, eu acho que eu mereço, eu posso, mas só mais um pouquinho, mas também é tão sofrido pra mim, né? A gente É, fica ali, né? Se é uma acariciando, se mimando, né? massageando, E fica naquela coisa, naquela mornidão, aquela coisa que não vai nada. Claro que você fica buscando fora, porque dentro, para você encontrar uma resposta dentro, demora muito tempo. demora. Porque você precisa criar uma estrutura dentro de você. Você precisa ter vários recursos dentro de você para você conseguir pensar com a tua própria cabeça, né? É, Então é muito mais fácil. Eu vou perguntar para o outro, deixa eu perguntar para o outro, deixa eu ver, não, porque essa resposta aí, essa aí não gostei muito. Deixa eu perguntar para o outro, vamos ver se ele vai falar mais ou Vamos menos o ver que eu qual a quero melhor ouvir. resposta, qual aquela que massageia mais o meu ego, né? Exatamente, É qual exatamente. aquela que vai, né? Quem é que vai dizer, por exemplo, não, larga teu marido, ou então realmente ele é muito ruim, né? Geralmente aqui as mulheres perguntam muito sobre o esposo. Não, então, Uhum. realmente seu marido tem razão, você tem razão, seu marido é isso, é aquilo, coitadinha de você, vem que eu te pego no colo, eu vou fazer como o doutor Ítalo, eu não tenho pena de você. É, Vai você, é você que tem que mudar. E assim, quando a gente sai desse nível de imaturidade, né? Que eu vejo que é uma imaturidade. Nós somos as meninas que queremos só receber, receber, dar sempre o direito, né? Tá sempre uhum. direito Venha a né? nós o vosso Sempre assim, reino. não, eu vou fazer, não sei o quê. Na imersão, sabe, Ara, aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava fazendo escrevendo no Flipchart, eu virei a página do Flipchart e ela ficou dobrada, horrorosa. Aí eu falei assim, eu não nem imaginava que elas estavam prestando tanta atenção. Eu falei assim, vou deixar assim mesmo. Que nada, não vou deixar assim mesmo não, eu, hein? Ó minha mulher velha querendo lutar aqui. Não, vou ajeitar direitinho, gente. Sede perfeito como vosso pai é perfeito. Deu um silêncio na sala. Aí eu tava de costas, assim, que eu tava virando. Eu falei, gente, o que foi? Vocês ficaram tão silenciosos. A gente está refletindo sobre o que você falou. Porque realmente a minha imaturidade ia querer deixar aquela folha. É uma coisa tão pequena, Tão pequeno, né? tão pequena. Mas ela ia querer deixar aquela folha daquele jeito, toda amassada, em plena imersão. Estava todo mundo ali prestando atenção, né? Como é que eu ia fazer um negócio e de repente eu me dei conta, não vou deixar assim mesmo não. Volta a ser de perfeito, como o vosso pai é perfeito. E aquilo causou uma reflexão coletiva, né? Das pequenas coisas. E lutar Exato. todo dia por isso. Exatamente, exato. Só que acontece que a gente não quer lutar, ou a gente quer lutar com várias pessoas ao mesmo tempo. A minha mãe dizia, você quer tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, né? E é verdade, não É tem como. verdade. É por isso que a gente fica agitado. Uma coisa que eu sempre falo, eu vou repetir aqui de novo. Olha para as coisas que você precisa fazer no dia e elenca elas, veja, e vê se tem muita coisa mesmo, às vezes que a gente quer ser Mulher Maravilha. Se tem Sim, muita. Vê, é diferente do que a gente está falando de automimo. Vê, sim, eu sim. tenho que fazer, eu tenho algo a fazer e eu tenho que fazer. Então, isso é uma coisa. Agora, eu querer fazer tudo, isso é Tudo. outra coisa. Pô, isso aí não tem. É claro, É, você tem 1000 funções, você tem 1000 coisas para fazer. E você quer fazer as 1000 bem feitinhas e isso. ser reconhecida por isso. E ai, se isso É, não acontecer. ainda tem isso. Gente, é impossível. É claro que a gente vai ficar agitado. Então a gente tem que fazer de acordo com as nossas forças. Começar, mas não é assim, vou fazer só uma coisinha e pronto. Não. Você coloca lá, elenca as coisas, né? E cada dia você vai acrescentando uma coisinha a mais, ou você vai fazendo com mais Isso. afinco, ou você vai. Mas você tem. O primeiro ato é fazer, é sair de você mesmo e servir o outro, é fazer. E Com é certeza. assim, mas de acordo com a realidade também, né? Tem Exato. coisa que eu sempre falo, deixa para amanhã que é melhor, assim é uma continuidade da tua vida.
É uma coisa, a nossa vida ter é essa isso. certeza, né? É isso mesmo. Esse Exato, discernimento, né? Agora, a gente dá exato, conta, né, Ara? A gente dá conta daquilo que é essencial, como você falou. Então não adianta eu exatamente. também botar uma lista de atividades no dia que eu não vou dar conta. Se eu tenho um bebê pequeno, se eu tenho vários filhos e não vou dar conta daquilo. Ou então assim, não, eu não dou conta. Mas quando você vê, é muito tempo na rede social, responde todo mundo. Eu vivi um tempo, para que eu fiquei doente por causa disso, quando eu comecei a trabalhar. Porque Ah, muitas eu mulheres me acredito. procurando pelo WhatsApp e eu queria dar resposta para todas. Para E todas. eu não só queria dar resposta, mas eu queria que elas levassem aquilo como verdade. Então eu ficava ali acompanhando o tempo inteiro. Eu hoje atendo? Atendo, respondo, quem vier. Mas eu não tenho mais esse peso dentro de mim. E Uhum, como eu separei o meu dia por etapas, então naquela etapa ali, eu me violento, assim, é uma luta mesmo. Eu me violento. Eu uhum, tracei que de manhã é a hora da minha casa, dos meus filhos, então eu não vou responder. Então, à tarde eu vou responder. À noite é outra coisa. Então, tem dia que meu esposo está de folga, né? Ele tem dias diferentes de folga. É um tempo que eu me programo para não ter outra atividade. É o dia uhum, que eu quero estar com ele. Nem que seja uma uhum. horinha ali. Mas eu realmente... Então, assim, é a gente dá conta daquilo que é nosso. E não É, muitas das vezes a gente não dá conta porque a gente quer assumir a nossa vida, a vida do outro. Aí quer exato. resolver o problema da mãe, da irmã, da família, da fulana que divorciou, da vizinha. E aí a gente não dá conta mesmo. E foi isso que Não aconteceu dá. comigo. Eu sei o quanto isso é pesado. Mas Exato. eu só entendi que eu conseguiria dar conta de um trabalho e dos meus filhos e da minha casa quando eu fizesse isso. Eu dou conta Quando daquilo que você é meu. organizasse. Exato, exatamente. E é assim para tudo. Então, não é uma coisa abismal, não é uma coisa assim fora de, né? É uma coisa simples, é uma coisa que basta a gente organizar e basta a gente ser fiel. Aí tem gente que, mas eu falhei, eu errei. Gente, pelo amor de Deus. A gente vai errar sempre, a gente vai errar todos os dias, a gente vai errar até o último suspiro. Mas o grande trunfo, os santos só são santos porque eles não desistiram, porque eles Não lutaram até o desistiram. fim. Entendeu? Então amanhã eu recomeço. Amanhã é um novo dia. E é assim que Novo eu vou dia. fazer sempre. Amanhã eu faço novamente o propósito. Eu sou assim, meu Deus, eu começo um. Ai, gente, já caí de novo. Não, amanhã eu começo de novo. Não, já caí. Amanhã eu começo. E é assim, eu vou até a gente conseguir fazer. É Então isso. é persistência. E essa persistência é o que vai nos dar equilíbrio, é o que vai nos dar tranquilidade, é o que vai nos dar maturidade, porque a gente é humilhada na persistência. É. Entende? Você tem quantas repetições, quantas vezes eu tenho que fazer algo para conseguir fazer bem feito ou para conseguir fazer sempre. Mas Sempre. é aí que está o segredo da nossa personalidade bem formada e equilibrada. É nisso. Por que a gente não pode ser humilhada às vezes, Jaque? É, com Né? certeza. Às vezes acontece uma coisa, eu falo, mas é verdade, eu mereço isso. Shakespeare É, falava, se ganhássemos o que merecêssemos, mereceríamos o chicote. Eu e o Arnold, a gente sempre fala isso quando ele fala, você merece. Eu falo, não, eu não mereço, eu mereço o chicote. Então, a gente merece o chicote, a gente pode ganhar nos rendendo às situações, aquelas que você tem que ficar 1000 vezes para um filho, 1000 vezes falando a mesma coisa. E aí quando você acha, não, agora ele entendeu, 5 minutos depois ele vai fazer de novo, você vai dizer não. É aí que se esconde o amor, é aí que se esconde. A gente verdade. tem a oportunidade, quem é mãe tem a oportunidade de ver um pouquinho do que é ser Deus, eu acho. Eu sempre penso isso, porque como Verdade. é gostoso dar alguma coisa para os filhos. Gente, a É gente ama verdade. dar, né? Eu falo para Deus é a mesma coisa, ele ama dar. A diferença é que ele Verdade. dá em abundância, em generosidade, em completude, mas a gente experimenta isso da mesma forma. Então, Deus tem tanta paciência com a gente, vamos ter paciência com os nossos pequenininhos que estão ali Com tentando, certeza. né? Não vamos gritar, não vamos. Eu estou falando isso para vocês também, porque é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, É, de manter o tempo equilíbrio. todo. Mas é possível, a gente só tem que começar, dar um start, né? E treinar a nossa vontade, deixar ela robusta para que a gente consiga dizer outra coisa que é muito importante: não. Dizer os nãos. A gente já não consegue mais dizer não, a Isso, gente diz sem sim para dúvida. tudo, né, Para Jaque? tudo. Exato.
Pô, pra não tudo. existe mais. Não, olha, e não precisa ser grossa, não precisa ser estúpida. A gente pode dizer não com elegância. Olha, não, obrigada, eu não quero. Entendeu? Isso. Não, eu não E é aceito. muito necessário, né? Muito necessário. Demais. Isso A forma a gente já nossa não sabe mais dizer personalidade. não. Não, a gente não sabe. Porque a gente quer agradar todo mundo, porque no Todo fundo a mundo. gente quer que todo mundo fique gostando da gente. Entendeu? Exato. Essa que é a verdade. Mas dane-se se ele não gostar do meu não. Esse não é importante, porque esse não vai evitar que eu me exponha muito, esse não vai proteger a minha família, esse não vai proteger o meu marido, esse não vai fazer muitas coisas. Eu preciso dizer não, obrigada, agora eu não quero. E dane-se o que o outro vai pensar, se o outro não vai gostar de mim, não tem problema. Aí já é um ponto de uma maturidade, de uma personalidade bem formada, quando eu já não me Exato. importo, não no sentido de rejeitar, tratar mal, mas eu não me importo se Mas ele é vai porque aquilo ficar. já não entra mais, né? A pessoa não Exato, vai, não eu quer, tudo bem, continuo tá tudo bem, tá gostando com da outra ela. pessoa, eu É, continuo gostando dele. Se ele não, se ele ficar com raiva de mim, não tem problema, isso é um problema dele. Agora eu vou dizer não, hoje não, 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 né? Isso eu é lembro muito uma vez, importante. Ara, que eu até já contei isso numa live. No início desse ano, eu fiz uma postagem que eu tinha feito uma parceria aí na Barra com uma amiga psicóloga e a gente ia dividir o escritório, né, o consultório. E eu fiz um post falando sobre isso, que eu estava muito feliz, que eu estava muito grata e tal. E 5 minutos depois, minha mãe me mandou um áudio no WhatsApp. Minha filha, você expôs o seu trabalho, as pessoas vão ficar com o olho grande, que não sei o quê. A preocupação dela era genuína, porque ela é mãe, né? Sim, sim. E eu falei, na hora, eu simplesmente virei uma menina de 5 anos. Meu Deus, minha mãe tem razão, gente. E agora? O que vai acontecer? Meu Deus, e agora? Com a graça de Deus, eu respirei fundo, né? Ela estava na casa dela, eu estava na minha casa, eu respirei fundo, coloquei minha mãe na minha frente, agradeci, amei, falei, mãe, muito obrigada, eu te amo muito, mas agora sou eu que mando aqui. Muito obrigada. Eu tenho certeza de que, assim, de que você quer o meu bem. Falei, eu imaginei ela na minha frente, sabe? Imaginei Uhum. ela na minha frente, abracei, beijei, falei, eu te amo, eu sei que você quer o meu bem, mas essa é a hora de eu falar sobre isso. E eu não tenho medo. Não vou deixar esse medo Exatamente, tomar conta de mim. Respirei, aí exatamente. fiz a voz da filha, né? Me coloquei lá na posição de filha e mandei um áudio para ela. Mãe, muito obrigada. Eu te amo demais, você sabe disso. Você sabe o quanto você é importante para mim. Mas não se preocupe. Porque mesmo que dê errado, aquela postagem vai ficar lá, porque eu tenho certeza que Deus é muito mais poderoso para me dar do que as pessoas para me tirar. Então você sabe disso, não Exatamente. sabe? Então, muito obrigada, mãe. Devolvi o medo dela para ela. Eu sei que ela Uhum. respeita o medo dela, né? Uhum. Então, viver essa realidade de devolver as coisas para as pessoas que é delas. Ela tem todo o direito de ficar preocupada, ela pode ficar preocupada, ela é mãe, mas eu não preciso mudar a trajetória da minha vida por conta disso. A não ser que seja um Exatamente. risco iminente, né? Algo que vá me fazer morrer, algo que realmente eu Exatamente. seja negligente. Mas, fora isso, realmente eu fiz isso e vira e mexe eu vivo fazendo isso também. Por conta das Uhum. influências, né? As pessoas querem falar as coisas pra gente, elas não querem sugerir, elas querem tomar, que a gente tome aquilo como verdade, e eu jogo de volta, olha, tudo bem, eu não fez sentido para mim não, tá bom? Eu Uhum. devolvo. Outro dia, uma seguidora falou para mim, já que você fala demais e não fala nada nos seus vídeos, você precisa ser mais objetiva. Falei, olha, eu te agradeço o seu feedback, mas é a primeira vez que alguém fala isso para mim. Eu vou analisar tudo, tá bom? Vou pegar aquilo que faz sentido para mim. Uhum. Aquilo que fizer sentido para mim, eu vou pegar e vou Exatamente. rever o meu conceito. E Exatamente. fiz tudo, né? Fiz tudo que eu tinha que fazer, avaliei, será, né? Quantos feedbacks desse jeito eu tenho? Fez sentido? Não, não fez. Aí ela falou, não, se você vê fulana é muito mais objetiva. Eu falei, que bom para fulana. Graças a Deus existe a Parabéns. diversidade. Meus parabéns. Fico muito feliz que fulana seja assim. É, E devolvi, graças a gente. Deus. Sério. Uhum. Coração, Pronto. devolvi. É. E acabou. Mas isso fortalece a nossa personalidade, Demais. né? Isso nos dá recursos, isso nos dá uma coisa
que é empatia, isso nos dá resiliência, que a gente precisa tanto, isso nos dá coragem. Isso reclamar que aqui está acontecendo barulho, eu falei, olha, é impossível, as crianças dormem cedo, ficam arrastando cadeira. Eu falei, não, olha, pode colocar, a senhora pode vir aqui, filmar, fazer o que quiser, mas o que a senhora está falando não é verdade. Ah, não, a senhora pode vir. A senhora fica aqui das 8 da noite até as 2 da manhã, que é o horário que a senhora está falando, a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Ah, não, então tá bom, não sei o quê. Depois eu pensei, olha, eu não fiquei com raiva dela, nada disso. Mas é esse exercício de dizer, não, olha, eu não preciso concordar com tudo, eu não preciso, né? Não tô querendo que todo mundo caia aos meus pés. Não, é viver uma vida de verdade. É assumir, é ser educado, é ser dócil, né? Quando as pessoas perguntam, ai, como resgatar a doçura, a feminilidade? Eu nunca sei dizer, Jaque, nunca sei dar uma resposta completa, porque me parece Sim, assim que já nasce com a gente isso. isso, O que exatamente. Com acontece é que a gente certeza. foi se descaracterizando tanto. Pô, Exato. vê os traços de um bebê menino e vê os traços de uma bebê menina. Menina, Menina é delicada, delicada. já tem traços mais O movimento da totalmente mãozinha dela, como ela se mexe, ela pode ter 5 dias, é totalmente diferente. diferente É de um menino. totalmente diferente. Então, o que acontece é isso, é que a gente ficou tão... A gente tá um liquidificador ligado sem tampa, tá tudo, né? Tá, Tá tudo tá para mesmo. fora. Então, a gente precisa fechar a tampa, desligar, diminuir a velocidade, né? E retomando as coisas. Quem eu sou? Para onde eu vou e quem eu vou levar comigo? Essa é sempre a pergunta que eu tenho aqui comigo, assim. Muito bom. Me lembrando, quem eu sou? Como é a minha história? O que eu quero escrever? O que eu quero deixar escrito? O que eu quero que os meus filhos lembrem de mim? O que eu quero, o que meu marido lembre? O que eu quero contar futuramente que eu fiz da minha vida? E para onde que eu vou? O que que eu vou levar? Onde eu quero chegar com essa minha história, Exato. né? E quem eu vou levar comigo? Então essas Muito bom. perguntas precisam nortear a gente, porque elas nos dão um senso de responsabilidade. Eu sou alguém, eu estou indo para algum lugar e eu estou levando alguém comigo. Então Alguém ter comigo. isso comigo me faz eu automaticamente ter que, opa, deixa eu me acalmar, porque eu sou alguém, eu não estou sozinha e eu estou indo para algum lugar. Mesmo que à Exato. primeira vista eu não sei direito para onde eu vou. Eu não sei direito como é chegar naquele lugar, mas eu vou. Eu Mas estou indo. vou exatamente. E isso eu vou e eu vou lutar e eu vou cair, mas eu vou levantar, eu vou sacudir a poeira e eu vou colocar na minha cabeça que grandes coisas exigem muita luta. E é isso. É isso que acalma um coração agitado, saber que a gente tem algo a fazer, né? A gente não veio a furo, a gente não veio, não nasceu porque quis, mas porque tem alguém acima da gente que tem mesmo um plano, um projeto, algo que Projeto muito maior. desenhou pra gente que a gente de algum modo precisa executar aqui. E a gente vai descobrindo o sentido fazendo isso, né? O sentido não aparece assim, vou sentar aqui, vou esperar vir um e-mail e lá vai estar dizendo o que eu tenho que fazer. Não, é fazendo que a coisa aparece. É eu colocando a mão na massa, limpando bunda de neném que vai aparecer ali no cocô o que eu tenho que continuar fazendo. Exato. Então, é isso que vai acalmar o nosso coração, né, Que Jaque? maravilha, Ara. Que maravilha. Nossa, maravilhoso. Muito Hum. profundo. Eu estou conseguindo ver algumas coisas aqui que antigamente eu fazia live e ficava vendo que as pessoas estavam escrevendo, não conseguia me concentrar, mas hoje estou vendo algumas coisas passando aqui, né? Realmente a gente precisa retomar isso urgente, né? É urgente mesmo. E É, nós mulheres, como nós somos a grande bússola da sociedade, né? A gente pode ver, né, a consequência da nossa perda, da nossa essência, né, do quanto a gente precisa parar para rever certas coisas dentro da nossa vida como mulheres, né? Muitas, por exemplo, tomam anticoncepcional e acham que isso deixa elas livres da menstruação, quando a menstruação é um grande canal, né? exato. É a sua natureza por si só, né?
Mas Exato. muitas de nós não recebemos essa criação. Eu falo sempre que a feminilidade ele é um potinho, né, de virtudes e habilidades cheia de sementes, mas a gente não cultiva. Então, já que eu não consigo ser doce, consegue, é só você praticar. É Exato. só no dia a dia você praticar, E né? se Eu sou você. uma mulher que tem eu sou muito masculinizada, sabe? Eu sou não, hoje não. Mas eu fui a filhinha do papai, eu era muito de ficar com os meninos. Então, eu lembro quando eu comecei a namorar com o Renato, eu mandava ele calar a boca, fica quieto, sabe? Assim, uma coisa, era brincadeira, mas era extremamente masculina essa brincadeira. O Uhum, uhum. coitado, como ele é fleumático, como ele se apaixonou por mim no primeiro dia, entendeu? Aí não tinha problema. Mas hoje eu tenho vergonha até de pensar no que eu falava antes. E hoje, e aí ontem eu estava falando com as meninas, como que eu sou dócil? Começa a treinar, diminui o tom da voz, É. fala apenas o que, meu amor? Chama ele Viu, mas só eu, de meu amor. já que eu tenho uma dica aqui que é certeira para treinar a Então vai. feminilidade e a docilidade. Você vai levantar de manhã, vai fazer sua higiene pessoal, e aí você vai passar uma maquiagem e você vai colocar uma roupa. Não coloca leg, pelo amor de Deus. Por Vai colocar favor, uma roupa, né? Pelo amor de Deus, gente, leg é muito feio, joga fora. fede, é feio, gente. Não faz isso. Só usa leg quem tem corpo escultural, isso aí não existe, tá? Nem as modelos, nem ninguém tem isso aí. É. Você vai colocar uma roupa minimamente adequada e você vai colocar um calçado que vai criar um desconforto enorme. Mas pensa só, quando você está vestida bem bonita para ir para sair para um jantar, para ir para um casamento, você quando está diante de uma situação de descontrole, você por estar bem vestida, o teu cérebro dá até uma segurada e diz, vai, eu Sim, não posso gritar, né? Vai sim. ficar deselegante. Tô bem Exato. vestida. Exato. Assim a gente tem que ser em casa, treinar. Ah, era sério, eu não aguento ficar maquiada em casa. Não é para se arrumar como se você fosse para uma festa. Isso, Não, é ficar isso. minimamente. Porque quando você passa no espelho, você se olha e diz, até que eu tô legalzinha. Assim. É, é. Ou se Que você tem uma legal os meus emergência. filhos me verem assim, né? Exato, ou por exemplo, eu domingo não consegui, meu Deus, passar minha maquiagem nunca, né? O Vicente falou, mamãe, você não vai passar maquiagem hoje? Ó, Ele tem 3 anos e meio. Então, mas é assim, acontece uma emergência, você não precisa nem ir lá se trocar nada, você já pode sair é, direto, porque você está minimamente arrumado. E isso ajuda você a manter muito. as coisas mais em equilíbrio. Uma pessoa arrumada não vai ficar gritando, não vai ficar dando piti, não vai ficar brigando com o marido, você vai se conter, né? Porque, afinal de Com contas, certeza. o teu exterior tem que contribuir com o Tem teu que honrar. interior. É, Então, façam isso, gente. Faz essa dá muito experiência de certo. 20, dá muito certo, 20 Dá dias, muito assim, certo. ó. E é isso mesmo, assim, é impressionante, porque e é esse treino, né? E é esse treino, às vezes, já, que se você não consegue fazer sozinha, pede ajuda. Pede ajuda para uma Sim, Jaque da vida, pede ajuda, vá a um psicólogo, pede sim. ajuda. Pede a uma tia, pede, sei lá, uma pessoa, Exato. uma amiga que, sabe, que Tenha uma tenha mais. referência, né? Que Exato, ajude. mas pede ajuda. Hoje a gente vê, né? Às vezes a gente de fato não consegue fazer as coisas sozinho mesmo, mas pode pedir ajuda, não tem problema nenhum, né? Pega alguém como referência, combina com essa pessoa, vamos estudar junto comigo, vamos fazer isso, vamos fazer. Pronto, né? Ou mesmo o marido, se o marido está aberto, convida o marido, vamos junto, vamos nós dois Com começar a fazer certeza. aquele curso, vamos nós dois começar a ler esse livro. Isso. Você me É. ajuda, mas aí você tem que também estar aberto para receber crítica, para dizer, Crítica. olha, hoje não está É. muito legal, você pode mudar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso é uma personalidade equilibrada. Isso é uma Exato. maturidade que está em trânsito, que está querendo mesmo, que está em obras, né? Desculpe, estou em Exato. obras. E é isso, gente. É assim que a gente consegue manter o equilíbrio. Claro que tem dias que a gente vai destoar, vai, mas aí a Sim, com gente certeza vai ter retoma, momento. tudo bem, Exato. né? O ser humano é isso mesmo, mas o importante É. é a gente sempre retomar, sempre pegar as rédeas de novo. É isso. Nossa, Ara, maravilhoso. Eu ficaria aqui mais, sei lá, umas 3 horas aqui para a gente conversar. As meninas estão falando que foi maravilhoso. Muito obrigada. Antes que o Instagram derrube a gente, faltam 4 minutos, mas antes que o Instagram derrube a gente, muito obrigada. Foi maravilhoso, Ah, eu profundo.
maravilhoso. Te agradeço demais. Já quero outras para a gente conversar mais. Eu acho assim Vamos que sim. realmente a gente é urgente e É. que a gente possa, né? Eu vejo muitas mulheres adiando certas decisões que fariam com que ela tenha mais, tivesse mais controle sobre a vida, né? E a gente precisa realmente ter controle sobre a nossa vida. Sim. Então, tem muitas coisas que a gente está botando na frente da gente mesmo, e quando a gente bota da gente, a gente bota dos filhos, do esposo, porque aqui em casa é nítido. Se eu saio do eixo, todo mundo sai do eixo. Igual aqui. Tá? Sai todo Uhum. mundo. Então eu acredito que isso é normal, não é na casa da Jaque. Isso é É. normal. O dia que eu estou muito agitada, todo mundo fala alto, ninguém quer É. dormir, quer todo mundo. É uma guerra de travesseiro, joga tudo no lugar. Quando eu vejo, acabou. Cadê? Gente, eu acabei de arrumar essa casa, tá tudo fora, É. porque eu estava fora. Né? E É. nem consegui ver Exato. aquilo. A Então, isso gente é precisa muito lembrar, importante. Jaque, olha, nós somos uma. A tua esposa é uma videira bem fecunda no Bem, coração da tua casa. Não está falando que é o esposo. Somos nós. Nós somos a videira. O esposo e os filhos são os ramos. E é bem fecunda. Essa fecundidade, ela não é só de gerar filhos. É uma fecundidade de gerar amor, de gerar com paciência, certeza. de gerar ternura, de gerar carinho, abundância de bem. Começa a abundar o bem. Não tenha medo de amar. Amar sem limites, que a coisa vai acontecer, ela vai fluir na tua casa. Mas Com para certeza. amar, lembre-se que amar é renúncia. Então você precisa renunciar a você mesmo em prol dos outros. Ah, mas meu marido não vale nada. É por ele que você tem que amar. É Os meus ele. filhos são uns Ele baderneiros. É por eles que você tem é que por amar. ele. É só assim. Isso é amor. Isso é É. amor. O resto Amar. é brincadeira. O É resto é só estágio, brincadeira. É, é. né? É isso aí, Ara. Muito Obrigada, obrigada, tá? Obrigada obrigada. mesmo. Já quero Eu que deixar as meninas agradeço. aí de prontidão, que dia 6 de janeiro começa nosso workshop gratuito do Caminho do Florescer. Você está convidadíssima a participar Ah, eu também, vou mesmo. Se eu estiver tá? aqui no Rio, eu vou. Tá bom. Vai ser online, gratuito, entendeu? Ai, que Então vai ser para todo bom! mundo, vai ser maravilhoso. Eu estou regravando ele todinho, já é a terceira edição, né, do workshop gratuito. Estou regravando ele todo essa semana, a gente vai fazer ensaio fotográfico, tem bastante coisa Ai, boa que aí. Tem legal. muita coisa muito profunda, muitos exercícios. A voz está indo embora. Mas quero deixar todo mundo aí de prontidão, tá bom? Tá Obrigada, bom. Ara. Amanhã, se Deus Eu que quiser, essa agradeço. live, eu ainda estou devendo a live no YouTube da Cássia, mas você também. Muito, muito, muito obrigada. Eu Espero que que agradeço. Eu mais que lives agradeço. dessas venham, tá bom? Um Virá. beijo. Seu Eu estou à esposo passou por disposição. aqui, né? Você viu? Passou que eu vi. Aham. Tá bom? Tá bom. Brigadão. Um Obrigada a beijo. você. Fica com Beijo. Deus. Beijo, Tchau, gente, tchau, vocês que nos meninas. Muito acompanharam. Tchau. obrigada. Vou salvar, pode deixar. Tchau.